Boa tarde. A palavra de Deus em Gênesis 40, verso 23, diz o seguinte: O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A história de José é uma história marcada por sofrimento. Ele havia sido vendido pelos seus irmãos para um dos oficiais de Faraó no Egito e depois tinha sido injustiçado, preso injustamente por uma acusação falsa que lhe fizeram. E na cadeia ele interpreta os sonhos do copeiro-chefe do Faraó e vê nessa oportunidade uma chance de liberdade, de livramento, porque o copeiro-chefe do Faraó ia ser restituído ao seu cargo. Então José pensou que o copeiro poderia falar com o rei do Egito para que o livrasse da prisão, para onde ele tinha ido injustamente. Mas a história bíblica diz que o copeiro-chefe não se lembrou de José, mesmo depois de 2 anos. E aqui nós aprendemos a primeira lição: Deus não se esquece dos seus filhos, mesmo com o esquecimento dos homens. O copeiro-chefe não se lembrou de José, mas Deus continuava se lembrando dele e estava cuidando para que no tempo de Deus, não no de José, José fosse amparado e socorrido pelo Senhor. A segunda lição nós aprendemos com o sonho de Faraó. Depois de 2 anos, Faraó tem um sonho onde ele vê que vacas gordas são devoradas por vacas magras e espigas de milho bonitas são destruídas por espigas feias, mirradas. E aí José interpreta esse sonho do Faraó, é liberto da prisão e na interpretação que José deu do sonho de Faraó, ele diz que as pessoas que sofreriam, porque o sonho significava 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, as pessoas que sofreriam 7 anos de fome iam se esquecer dos 7 anos de fartura. E aqui tem a segunda lição que Deus nos ensina: o sofrimento é um perigo para nos fazer esquecer das bênçãos e do cuidado de Deus. É claro que todos nós, quando sofremos, nós corremos o risco de esquecer que Deus está cuidando de nós, mesmo em meio àquela luta. E o que eu quero dizer para você nesta tarde é que você não se esqueça de que, apesar dos sofrimentos que todos nós enfrentamos, especialmente aqueles que nessa pandemia estão tendo que passar necessidades para pagar suas contas, mas lembre-se, Deus está no controle. E se nós o buscarmos em primeiro lugar e descansarmos nele, Ele vai nos amparar, mesmo em meio a esse sofrimento. Que Deus o abençoe e o fortaleça nesse momento difícil.